Deu. Aqui já apareceu a opção de escolher o computador. Então tá, vamos começar, né? Bem-vindo aí a todos, aqui já na sala. Né? O Leandro Martins acabou de entrar também. E vamos só ver se a gente consegue fazer uma retrospectiva. Não sei se vocês conseguem lembrar o que nós já vimos até agora. Vocês conseguem fazer esse flashback do que nós vimos na aula passada? Quem se arrisca? A gente falou sobre os evangelhos, as epístolas, sobre a teologia deles, dos dois. Certo. Foi a possibilidade da teologia do Novo Testamento, né? Foi sobre isso que nós vimos? Ou não? Sim, foi. Foi? Sim. Deixa eu dar uma olhadinha. Você lembra, Salomão? Lembro não. Lembra O professor não? fala isso só para pegar os alunos, né, professor? Não, eu vou dar uma olhadinha aqui também, na nossa... Para a gente pegar aqui a sequência, a última aula aqui na plataforma foi os evangelhos e a teologia do Novo Testamento, né? Igual nós estamos falando aqui. E a gente trabalhou o texto do Massal, né? Sobre essa teologia, essa possibilidade, as críticas, né? Sobre a possibilidade de fazer essa teologia, né? Tivemos ali alguns críticos e nós falamos isso na nossa última aula, né? Então, na aula de hoje, nós vamos falar, como eu disse, está aqui o problema do sinótico, que é um problema que precisa ser também discutido, né? Nós sabemos que os evangelhos sinóticos, eles são, como a própria palavra diz, né? Sinótico, são os evangelhos que precisam ser lidos juntos, né? Então, por isso a palavra sinóticos, né? Então, são os evangelhos que precisam ser lidos juntos. Por quê? Por causa da sua... da semelhança entre eles, né? Existe uma semelhança entre esses evangelhos e por isso que eles são chamados de sinóticos. Mas, apesar disso, também temos algumas diferenças, né? Algumas características individuais de cada um deles que acaba tendo também algumas diferenças. Então, nós vamos voltar a falar das críticas, né? Nós temos lá pelo menos umas 4 críticas que a gente precisa ver. Aqui eu estava falando, né, antes da gente falar das críticas, aqui a palavra hebraica é sunorao, que significa ver juntos, né? A palavra sinóticos. Então, significa ver juntos. E a primeira vez que essa palavra foi dita, né, foi usada nesse sentido, foi em 1770, por aí, por esse escritor que está aqui, ó, Grace Bach. Foi por ele que foi usado esse primeiro termo. Tá, então, para a gente fazer a nossa discussão de hoje, a gente precisa falar sobre esses 4 estudos, né? Essas 4 críticas, para falar um pouco sobre os sinóticos, né? Nossa própria disciplina hoje é o problema dos sinóticos. Então, para tratar desse problema, a gente precisa tratar dessas 4 críticas, né? A primeira crítica literária, a segunda crítica é a da forma, depois a da fonte, depois da redação. Só para trazer aí a lembrança de vocês, né? Só para refrescar a memória, nós já estudamos, né, em algum momento essas críticas, né? Eu creio que até na aula passada, quando nós estávamos falando da possibilidade de uma teologia do Novo Testamento, nós tratamos de alguma dessas críticas. Então, nós vamos falar delas de novo, elas são necessárias, porque apesar dos críticos a usarem para negar, né? Para negar
a questão da Bíblia, né, nós a usamos para reafirmar. Então, eles usam para negar e nós usamos para reafirmar. Então, são 4. A literária, a da forma, da fonte e da redação. Tá, um pouquinho sobre a literária. Tá, a crítica literária, o Halley, né, nós estamos estudando aqui no material do Halley, né? O Halley vai dizer que a crítica literária é a relação dos evangelhos, né, com o aspecto literário. Então, como se relaciona com os evangelhos sinóticos, né, essa literatura, e ele é o estudo dos fenômenos de concordâncias e discordâncias e a mistura desses elementos. Então, a crítica literária vai estudar, né, a própria forma literária e também vai estudar sobre os fenômenos de concordância, aquilo que são semelhantes entre os evangelhos, e também o fenômeno das discordâncias, né? Aquilo que se diferencia um do outro, né? E também a junção dessas duas. Então, a crítica literária faz esse uso. A crítica da forma ela já trabalha um pouco diferente. A crítica da forma, ela esclarece, né, as relações da construção da história, né, do processo e da época da origem da incorporação dos livros no Novo Testamento. Né? Então, é a análise das origens do material antes do primeiro documento escrito. Então, o que é a crítica da forma? Eles analisam esse material, que aqui vai falar um pouco da tradição oral, né? Então, eles vão analisar esse material, a história desse material, a origem desse material, antes deles se tornar em forma escrita. Então, essa é a crítica da forma, né? O próprio nome já diz qual era a forma desse material antes de ser escrito. De que forma era esse material? Então, é a crítica da forma. A próxima crítica, que é a crítica da fonte, ela vai trazer uma investigação, né, dos documentos que foram usados para a produção dos evangelhos. Então, por exemplo, quais documentos foram usados, quais materiais foram usados para a composição, digamos assim, dos documentos do Novo Testamento. A crítica da redação é o modo pelo qual os autores dos livros aceitos adaptaram as fontes para apresentarem seu argumento teológico. Então, como o próprio nome já diz, é a forma como eles escreveram, né? Que aqui está falando do seu argumento teológico. Por exemplo, Lucas usa o material das fontes, né? Ele usa esse material com um propósito, né? Mateus, né, usa também com outro propósito e Marcos com outro propósito. Então, aqui, quando ele fala de argumentos teológicos, são os argumentos que cada evangelista usaram para a produção do seu material. É como se fosse o projeto de cada um, né? O projeto de escrita de cada um. Agora, o Halley vai trazer aqui uma definição do problema sinóptico, né? Então, ele vai trazer o problema para que a gente possa, então, discutir que problema é esse, né? Então, o problema sinóptico, ele vai falar. O problema sinóptico entra em foco quando a seguinte estatística é observada. Então, vamos atentar aqui para essa estatística. Ele vai dizer, entre 94 e 95% do Evangelho de Marcos é reproduzido em Mateus e Lucas. Então, olha só essa porcentagem, né? Quase 100% do Evangelho de Marcos aparece em Mateus e Lucas.
Aí ele continua narrando. Dos 661 versículos contidos em Marcos, todos, exceto cerca de 30, são encontrados nos outros 2 sinóticos, né? Ou seja, em Mateus e Lucas. A substância de 606 versículos pode ser encontrada em Mateus, correspondendo a 500 por causa de diferente disposição do conteúdo. Lucas reproduz cerca de 320 versículos de Marcos, incluindo 24 que Mateus não usou. Isso significa que dos 661 versículos contidos em Marcos, somente 30 não aparecem nos outros 2 sinóticos. Então, percebam aqui que realmente é uma porcentagem muito grande, né, do material de Marcos que aparece nos outros evangelhos. Então, isso aqui é a questão do problema. E o resto do material, porque o que o Halley está falando aqui, daqui a pouquinho a gente vai discutir, é o seguinte, que 94 a 95 do material de Marcos aparece nos dois evangelhos, né? Só que os 2 evangelhos têm também materiais, né, ou escritos que não aparecem em Marcos. Então, esse é um dos problemas do sinótico. Por exemplo, Mateus tem assuntos que Marcos não registra. Lucas tem assunto que Marcos também não registra. De onde que Mateus e Lucas tiraram esses outros versículos, essas outras partes do texto, né? De onde eles tiraram? Então, esse que é um problema dos sinóticos, né? Um dos problemas. Aí nós temos aqui essa tabela que foi proposta pelo Westcott. Isso aqui foi em 1875. Ele propõe essa tabela, esse quadro, só para que a gente entenda aí os números, né? Entre os 4 evangelhos. Ele colocou João aqui só para... Nós estamos falando dos sinóticos, João não entraria, mas ele colocou aqui só para servir como base, né? Então, percebam, por exemplo, em Marcos, no Evangelho de Marcos, Marcos possui 7 peculiaridades e 93 coincidências, né? Essas peculiaridades, elas são partes do Evangelho de Marcos que não estão nos outros 2. Ao passo que 93% das coincidências estão nos 2 evangelhos. Essas peculiaridades de Mateus já são bem maiores, está vendo? Ele tem 42, né, enquanto coincidências ele tem apenas 58. Lucas já tem um pouquinho mais do que Mateus. Lucas tem 59 peculiaridades, enquanto tem apenas 41 coincidências. Coincidências são o que repete nos outros. João é um evangelho praticamente diferente dos 3. Olha só, ele tem 92 peculiaridades, enquanto tem apenas 8 coincidências em relação aos demais textos. Agora, uma explicação do quadro, né? Ele vai dizer, o quadro acima expressa as relações ou coincidências entre os 4 evangelhos, né? Usando Marcos como a unidade básica, ou seja, aqueles números lá, esses números aqui são em relação a Marcos, né? Em relação ao Evangelho de Marcos. Tá, então ele continua dizendo, isto significa que 93% de Marcos é encontrado em Mateus e Lucas, como eu disse. Mas somente 58% de Mateus e 41% de Lucas é encontrado em Marcos. É uma relação de um para o outro. Olha aqui, ó. 41% de Lucas encontra-se em Marcos. 58% de Mateus encontra-se em Marcos.
93% de Marcos encontra-se nos dois. Certo? Então, vamos lá. Mas somente 58% de Mateus, 41% de Lucas é encontrado em Marcos. Apenas 8% de João é comum a Marcos, né? Aquele número lá de João que nós falamos. Bem, outra explicação do quadro é que o quadro não expressa a relação entre os outros evangelhos, né? Como nós dissemos, ali está relacionando apenas com Marcos. Ele não leva em consideração Mateus e Lucas, e nem João e Lucas, e nem Lucas e João, né? João e Lucas já está. Quando todo o material comum aos três sinóticos é extraído, há cerca de 250 versículos que são partilhados por Mateus e Lucas e não são encontrados em Marcos. Aqui eu falei para vocês agora há pouco que aqui é um dos problemas, porque 250 versículos que são encontrados entre Mateus e Lucas não são encontrados em Marcos. E de onde eles tiraram esses versículos, né? Isso deixa cerca de 300 versículos em Mateus, né, de 1068, e 580 versículos em Lucas, de 1151, que não estão em comum com Marcos ou com o outro, né, ou um com o outro. Então, isso aqui é que o pessoal quer descobrir de onde os dois evangelistas tiraram a sua... usaram como fonte, né, para esses versículos que não se encontram. Bem, aqui nós temos falsa concepção da escrita dos evangelhos. O que é isso? São aquilo que o pessoal afirma, que o pessoal pensa com relação ao evangelho. Então ele vai falar: é difícil para muitos aceitar a ideia de que os escritores dos evangelhos poderiam ter usado histórias tanto escritas quanto orais acerca da vida de Jesus. Sua concepção dos evangelhos é que o Espírito Santo deu o material a cada um dos escritores de maneira mecânica, ou seja, os autores dos evangelhos eram simplesmente penas nas mãos do Espírito Santo. Contudo, o prefácio do Evangelho de Lucas afirma muito claramente que ele havia investigado muito inteiramente o material a ser escrito. Então, o que vocês acham aqui dessa concepção? É que os escritores foram como pena na mão do Espírito Santo ao escrever o seu material. O que vocês acham dessa afirmação? Eu acho, professor, posso falar? Claro. Eu acho que por essa afirmação aí se conclui, obviamente, que eles estavam totalmente dependentes do Espírito Santo e se deixaram ser usados, eles se deixaram ser pela revelação do Espírito Santo, ou seja, eles abriram o coração para isso. Aí eu olho por esse lado, que realmente eles se deixaram levar pelo o que foi colocado no coração dele enquanto eles estavam escrevendo, entendeu? Certo. O Leandro trouxe aí sua participação. Quem mais quer contribuir? É a inspiração, né, professor? Tá. Essa é a inspiração, né? Então, mas olha só o que a frase está dizendo. A concepção dos evangelhos é que o Espírito Santo deu material a cada um dos escritores de maneira mecânica, ou seja, os autores dos evangelhos eram simplesmente penas nas mãos do Espírito Santo. Bem, essa afirmação aqui, na verdade, é uma falsa concepção. Em que sentido? É que aqui no final da frase vai dizer que realmente os escritores eles não se comportaram como apenas partes mecânicas do processo, como se eles não tivessem cooperação, né, com seu estilo, com a sua cultura, com o seu conhecimento. Então, dizer que os escritores foram apenas
que eles atuaram de forma mecânica, em que eles serviram apenas de pena nas mãos do Espírito Santo, essa informação não é correta. Porque é o seguinte, o Salomão até tocou no assunto, eles foram inspirados para escrever. Só que eles não deixaram de colocar, por exemplo, eles não deixaram de usar a humanidade deles. Né? Em que aspecto eu falo de humanidade? Eles usaram, como eu disse, o conhecimento que eles tinham, eles usaram a teologia que eles tinham, a forma literária, né? A gente percebe isso lá em João, né? João escreve os seus evangelhos diferente da forma que escreve o Apocalipse. O apóstolo Paulo, a gente percebe a maneira dele escrever diferentemente dos outros escritores, né, por causa do conhecimento, da bagagem que o apóstolo Paulo tinha, né, a respeito da literatura, da escrita. Então, o apóstolo Paulo tinha essa bagagem literária, né? Ele era uma pessoa culta, diferentemente, por exemplo, de Pedro, que era um pescador e que escreve, né, também uma carta, e que a gente percebe a diferença das cartas de Paulo, né? Tiago também, que era um pescador e que escreve também diferente de Paulo. Então, os discípulos não deixaram, né, os escritores não deixaram, não foram excluídos de sua personalidade ao escreverem. Então, essa é uma falsa concepção de que da gente pensar que eles foram usados de forma mecânica. Não, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram por inspiração divina, mas eles não deixaram, não tiveram a sua personalidade neutralizadas. Então, isso, a gente tem que colocar isso bem claro. Você entendeu, Leandro? Perfeitamente, professor. Agora eu entendi. É porque eu não tinha visto essa frase, porque eu só concentrei no que o senhor falou sobre que eles eram pena na mão do Espírito Santo, mas eu não vi essa frase anterior, é por isso que eu respondi dessa maneira, mas está Uhum. correto. Mas Tá tudo olha certo. aqui o que, a frase está dizendo. Ó. A sua concepção dos evangelhos é que o Espírito Santo deu o material a cada um dos escritores de maneira mecânica, ou seja, os autores dos evangelhos eram simplesmente penas nas mãos do Espírito Santo. Bem, eles foram inspirados pelo Espírito Santo, nós não temos dúvida disso, mas eles não receberam de forma mecânica, como se eles tivessem a sua personalidade neutralizada, certo? Vamos continuar aqui. Ainda sobre a falsa concepção, ele vai falar que o texto do prefácio de Lucas, né, deixa bem claro que Lucas faz uma pesquisa, que Lucas faz uma entrevista, que Lucas ele vai, né, atrás das testemunhas, vai atrás das pessoas que escreveram, né? Como ele usa a fonte do Evangelho de Marcos, ele também vai usar como fonte o que estava escrito, as testemunhas oculares, ele vai fazer entrevista com as pessoas. Então, olha o que ele escreveu. Visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, segundo nulos transmitiram, olha aqui a transmissão oral, né? Os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também a mim, depois de haver investigado tudo cuidadosamente desde o começo, pareceu-me bem, ó excelentíssimo Teófilo, escrever-te uma narração em ordem, para que conheças plenamente a verdade das coisas em que foste instruído. Então, olha o que Lucas está dizendo. Ele falou, ó, visto que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada, ou seja, outras pessoas também, talvez aqui ele possa estar se referindo a Mateus, ele possa estar se referindo ao evangelho, o próprio evangelho de Marcos, quando ele diz que muitos têm empreendido fazer uma narração coordenada, né? Entre nós,
Então, isso aqui ele está falando que outras pessoas, assim como ele, também estão tentando escrever, estão tentando transmitir a mensagem de forma escrita. Isso aqui é muito interessante. Outra coisa, ele fala, porque Lucas expressamente afirma que ele próprio havia verificado com testemunhas oculares e que outros já haviam empreendido a tarefa de escrever o Evangelho. Isto, portanto, indicaria que Lucas teve acesso a fontes, tanto orais, né, aquilo que eu falei para vocês, que são os testemunhos oculares, quanto escritas, né, porque ele fala que outros tentaram também colocar em ordem os fatos. Deve ser presumido, então, que os outros escritores dos evangelhos também usaram fontes para sua obra. A tarefa de de tentar se determinar estas fontes, aí é que é denominada crítica da fonte, né? É o que nós vamos daqui a pouquinho ver sobre essas críticas. Então, o que a crítica da fonte faz? Ela tenta determinar que fontes são estas que os evangelhos usaram, principalmente os sinóticos, né? Que são eventos que se repetem entre eles. Então, sobre a crítica da fonte, né, já estamos entrando aqui direto nas críticas agora, nós temos 3 pontos. Né? Nós temos 3 pontos. Nós temos a tradição oral, nós temos a teoria de 2 documentos e a teoria de documentos múltiplos. Vamos ver o que é cada uma desses pontos aqui. Sobre a tradição oral. Alguém poderia já trazer alguma contribuição sobre essa tradição oral? Nós já vimos alguma coisa sobre isso, né? Parece que o Aelso quer falar, ele levantou ali a mão. Quer não, Aelso? Sei, então, professor. Eu enganei. Ó, o Aelso desligou até a câmera. Ei, Aelso, você tá mal, hein? Desligou não, tô vendo ele aqui, ele apareceu aqui. Desliguei não, senhor. Então tá certo. É o Zoom que tá te escondendo aqui, viu, Aelso? Esse Zoom é complicado. Mas alguém quer falar, gente? É só brincadeira, vamos lá. Sobre a tradição oral. O que a gente pode falar dentro da crítica da fonte sobre a tradição oral? O que é isso? O que significa? Qual a sua importância? Vamos lá, vamos participar. Posso dar uma contribuição? Sim. Aqui na tela. Pois bem, aquela questão, né, que nós aprendemos desde o Antigo Testamento 1 e tudo mais, que toda a tradição, antes de se tornar escrita, é uma tradição oral, né? Tanto que na leitura do livro, tá até aí no slide, vai falar que os apóstolos não tinham essa preocupação de colocar os relatos sobre Jesus de forma escrita, mas com a morte dos apóstolos e tudo mais, o passar do tempo, e para perpetuar esse legado e a mensagem do evangelho, então eles mais tardiamente escreveram esses relatos, né? Levaram para o papel isso. Mas antes que os evangelhos de Marcos, de Lucas, de Mateus, de João fossem escritos, tudo isso circulava no meio da igreja primitiva como tradição oral, né? Era na questão da memorização e tudo mais. O autor vai até falar mais à frente sobre essa questão de terem o livro de Marcos, né, que Mateus e Lucas possivelmente tinha uma versão de Marcos já escrita, mas antes disso ser feito, era na base da memorização, da tradição oral e tudo mais. Certo. Uma coisa interessante, até que o Nathan está falando aí, é que os discípulos só sentiram a necessidade de escrever a partir do momento que eles começaram a morrer, né? As pessoas mais idosas ali, os primeiros discípulos começaram a morrer, e também pela perseguição, né? Muitos foram mortos por causa dessa perseguição. E daí os discípulos perceberam que Jesus estava demorando voltar, porque a esperança deles, né, e talvez por isso eles não sentiram assim algum estímulo para escrever, alguma motivação, porque na cabeça dos primeiros cristãos, Jesus voltaria naquele momento, né?
Jesus voltaria logo, logo. Então, não daria tempo escrever nada, não daria tempo produzir nada, porque Jesus já ia voltar. Então, eles não se interessaram em escrever. Mas quando alguns discípulos começaram a morrer, começaram a ser mortos, então eles viram que realmente eles precisavam perpetuar a mensagem através da escrita. Então, esse foi um dos motivos que levaram os discípulos a fazer a produção desse material. Aqui vai falar, nos primeiros anos da igreja cristã, o evangelho foi transmitido e preservado oralmente, como Natan contribuiu. Como os primeiros discípulos esperavam para breve a volta do Senhor ressurreto, eles não sentiram nenhuma necessidade de escrever uma narrativa do testemunho apostólico. Foi somente depois que os apóstolos e outros testemunhos começaram a morrer e ser mortos que se sentiu ser necessário preservar uma forma de escrita, em forma de escrita, o teor do ministério do Senhor Jesus. Então, é isso que eu acabei de falar. Eles sentiram essa necessidade quando os cristãos começaram a morrer, né, e Jesus não estava demorando a voltar, segundo a expectativa deles, então eles sentiram essa necessidade de perpetuar, de preservar essa história, a história de Jesus, né? Então, isso é interessante. Agora, sobre a teoria dos dois documentos, o que é isso? Aqui nós vamos falar sobre a fonte, né? As fontes, que são as fontes, e uma delas é Marcos, e a outra fonte, né, que eles supostamente creem, é a fonte Q. Né? Esse Q vem de Kelly, né? Kelly significa fonte em alemão. Então, eles colocam simplesmente a letra Q para representar a palavra Kelly. Então, a teoria de dois documentos é a solução mais fácil, mais simples para o problema dos sinóticos. Lembre-se que esta teoria fala em termos de documentos escritos, mas há algumas perguntas que ainda não foram satisfatoriamente respondidas. Dos 1068 versículos de Mateus, talvez cerca de 500 vieram de Marcos e em torno de 250 da Kelly ou da fonte Q. Isso deixa cerca de 300 versículos não explicados, né? Então, fazendo a conta ali, ele está falando que ficam uns 300 versículos que não se tem a origem deles. Então, de onde Mateus tirou? Que ele está falando que Mateus tirou 500 de Marcos, 250 da fonte Q e os outros 300, né? Então, é uma pergunta que ainda não foi respondida satisfatoriamente. Em Lucas, com a mesma lógica, restam cerca de 580 que não são encontrados nem em Marcos, nem na fonte Q. Ou seja, são muito mais versículos, né, o dobro de Mateus. Alguns argumentaram que o Q foi um documento muito maior que aqueles versículos encontrados em Mateus e Lucas, e que os autores, além de usar os versículos partilhados, escolheram os versículos particulares ao seu evangelho dentre o restante deste documento. Esta opinião tem muito pouca aceitação hoje. Então, qual é a opinião que eles estão trazendo aqui? A opinião é de que a fonte Q, no caso, seria uma fonte bem maior, né, do que os estudiosos têm notícia, e que Marcos e Lucas, cada um pega os versículos, né, que eles querem, né, o material que eles querem, e que não se repete nenhum deles e que não vem de Marcos. Então, essa é a explicação que eles estão dando. Mas o Halley vai dizer que essa opinião tem pouca aceitação. Quer dizer, não é uma opinião muito aceitável dizer que os versículos, né, o restante dos versículos que não estão em Marcos, vieram da fonte Q, né? Então, eles não querem aceitar esse argumento. Agora, o que é a teoria de documentos múltiplos? Ele vai dizer, após muitos anos, testando-se e tentando-se diferentes ideias,
é geralmente aceito que houve pelo menos 4 documentos escritos usados na produção dos evangelhos. Então, aqui já apareceu um 4º documento, né? Por enquanto era só 3, né, que era os 2 materiais, Marcos e Lucas, né, Mateus e Lucas. E sendo Marcos e o quê? As fontes, agora já são 4 documentos. Ele vai dizer, basicamente, esses documentos seriam Marcos, o material partilhado pelos 3 sinóticos, que o material que não é de Marcos, partilhado por Mateus e Lucas, e M, material encontrado somente em Mateus, e L, material encontrado somente em Lucas. Só que o Halley vai dizer, a prova da existência de tais outros documentos, né, que são o M e o L, é naturalmente impossível. Por essa razão, muitos estudiosos não se atêm a esta ideia. Então, essa outra ideia aqui também já foi descartada pelos estudiosos, né, dessas 2 fontes aqui, M e L. Tá. Ele vai... Agora nós vamos entrar na crítica da forma, né? Antes nós estávamos falando na crítica da fonte, agora a crítica da forma. Como que o material, né, chegou até os escritores do Novo Testamento. Depois de 1918, 4 livros apareceram dentro de poucos anos e independentemente um dos outros. Estes 4 livros sugerem uma tendência nos estudos do Novo Testamento, que é denominada Crítica da Forma do Novo Testamento. Vamos lá, o primeiro livro, é isso que nós estamos falando ali de 1918, né, comecinho do século XX. O primeiro livro a aparecer foi do Ramen, né? Ramen. Aliás, desculpa, o primeiro livro foi do Cal, né? Porque esse aqui é o nome do livro, né? A Estrutura da História de Jesus. Esse aqui está em alemão e o livro é de Cal, né? Cal Schmid, coisa assim. Escreveu que Marcos não era de confiança, nem cronológica, nem topograficamente para a biografia. Então aqui você já começa a imaginar o tipo de teologia desse pessoal. Marcos amarrou juntas históricas e anedotas separadas com suas próprias inserções de redação e usando a palavra eutos, né, que significa imediatamente, para fazer uma transição suave de uma narrativa para outra. Então, olha só, esse aqui é o primeiro livro que surgiu no início do século XX para compor a crítica da forma do Novo Testamento. Vamos para o segundo livro. Esse Martin de Bellius foi um crítico da forma conservador. Seu livro, né, que no caso é o segundo, que é a História das Formas dos Evangelhos, é ainda um clássico no campo da crítica da forma, é 1919. O terceiro livro, que é a História da Tradição Sinóptica, de Rudolf Bultmann, você já deve ter visto falar esse nome, apareceu no mesmo ano, ou seja, em 1919. Esta obra é muito mais liberal que a de Bellius e teve influência bem maior na teologia liberal do que talvez qualquer outro volume. Vamos agora para o quarto. O quarto livro é A Linguagem dos Sinóticos em Debate, de 1921, né, de Martin Alberts. Parece que ele não tinha conhecimento dos 3 livros mencionados acima, mas chegou às mesmas conclusões que eles. Tá. Bem, o que esse pessoal da crítica da forma quer falar? Nós já demos um toque aqui quando a gente estudou a teologia do Novo Testamento, a possibilidade da teologia do Novo Testamento, quando os críticos liberais fizeram suas críticas, né? Aqui, novamente, eles estão, né, criticando, volta aqui a velha crítica
de que o Evangelho de Marcos foi uma criação, foi inserido textos propositalmente por Marcos, e que ele não serve como base para uma fonte, né, do Novo Testamento. Aqui eu queria que vocês atentassem, porque esses críticos, né, essa crítica da forma e essas outras críticas são bem contundentes contra a originalidade e a veracidade dos evangelhos. O que que eles querem? Eles querem tirar tudo aquilo que é mitológico, porque para eles, o que é mito? Mito, né, para os liberais, é tudo aquilo que fala de milagres, tudo aquilo que fala de sobrenatural, tudo aquilo que fala de poderes divinos. Nos evangelhos, eles querem eliminar e deixar só o que é histórico. Então, olha só a proposta dele, né? Não tem como fazer isso. Os parágrafos a seguir são apresentados para demonstrar algumas das conclusões do método da crítica da forma para a reprodução da tradição oral pré-literária da comunidade cristã primitiva. Então, como eu disse para vocês, a crítica da forma, ela faz esse trabalho de descobrir o material pré-literário, ou seja, o material antes de ser escrito. Ela estuda essa questão. Bem, eles vão falar sobre pelo menos 3 categorias, né, de textos ou categorias de material que foram usados para a composição dos evangelhos. Ele vai falar a história simples, a história elaborada, a lenda sagrada e a história mítica, né? Então, pelo menos, são essas 4 que eles querem trazer como proposta, né? Na crítica da forma. Então, as histórias simples são variadamente chamadas paradigmas, né? Isso aqui é de Bellius que está falando. Ou tegmata, que é Bultmann. E histórias de pronunciamento, que é o Taylor. Este é o tipo de história que é bem acabada, completa em si, não pressupõe nenhuma ligação com o que precede ou se segue e mostra brevidade e simplicidade. Há uma falta muito notável de detalhe colorido. Então, isso aqui é o que os críticos liberais chamam de história simples, né? Que é a primeira categoria para tentar explicar a forma do material dos evangelhos. Segunda categoria, a história elaborada, ele vai dizer, as histórias elaboradas são as novelescas de Dibelius e as histórias miraculosas de Bultmann e Taylor. Novamente, essas histórias são completas em si, mas contêm uma grande quantidade de detalhes. O interesse encontra-se no próprio milagre e o dito, se existe né, o dito de Jesus, é de importância secundária. Essas narrativas são escritas para satisfazer a curiosidade do leitor e, portanto, há sempre uma confirmação do milagre no final da narrativa. Estas são menos dignas de confiança que as histórias simples e estão mais afastadas do evento. Olha só, né? É claro que o Bultmann está aqui por trás dessas afirmações, né? O Dibelius também está. O que eles estão dizendo? Estão dizendo que a história simples é mais aceitável do que a história elaborada, porque eles não acreditam na questão do milagre, como ele está falando aqui, ó, a confirmação do milagre no final da narrativa, né? E que não são dignas de confiança essas histórias, né? Por quê? Por causa da descrença deles nos milagres, né, de Jesus, nos eventos miraculosos da Bíblia. Então, isso aqui é a história elaborada. A lenda sagrada. As lendas sagradas são narrativas acerca de pessoas da história sagrada. A palavra lenda, em seu sentido primário, tem a ver com a vida de um santo. Lendas são histórias que foram construídas. Olha aqui a sutileza aqui, ó.
Lendas são histórias que foram construídas em torno de uma pessoa que esteve em contato com Jesus. A ênfase é colocada sobre essa pessoa em vez de sobre o Senhor. Algumas das narrativas de Marcos foram transformadas em lendas, narrativas lendárias. Então, isso aqui são palavras também dos críticos. E a última categoria são a história mítica. As histórias míticas foram denominadas histórias de Cristo por esse Gunther. E esse tipo de narrativa em outras religiões fala acerca de deuses que aparecem entre os homens, né? Veja a suposição da multidão em Listra. O mito puro não é encontrado no Novo Testamento, mas o conceito do Filho de Deus tendo um mistério terreno e provando sua divindade por milagres, aproxima-se do mítico. As histórias individuais em que os elementos míticos são observáveis, incluindo o batismo, a caminhada sobre as águas, a transfiguração e as aparições do Senhor após a ressurreição. Então, os críticos da forma vão dizer que essa aí é uma história mítica, né? Aqui vai falar do mito, que essa história parece com a mitologia de outras religiões, né? De outros deuses que aparecem entre os homens, e aqui lembra um pouco da mitologia grega, né? Então, essas 4 categorias são usadas pela teologia liberal dentro da crítica da forma para desmerecer a questão do sinótico, a questão dos evangelhos em si, e do próprio Novo Testamento. Certo? Então, nós estamos encerrando por aqui. Eu parei até nesse slide aqui e deixei uma proposta para vocês. Eu vou só abrir aqui a outra tela, um instante, por favor. Não, aqui mesmo, peraí. Aqui mesmo. Vocês continuam enxergando essa tela? Sim. Uhum. Tá. Então, olha só, eu tenho uma proposta, está aqui na nossa lição. Eu vou abrir aqui a aula de hoje. A proposta é o seguinte: o Halley ele vai continuar a discussão sobre a crítica da forma, e ele vai trazer agora alguns erros que a crítica da forma comete quando ela faz aquelas afirmações lá. E aí eu deixei aqui como exercício, olha aqui, vou abrir aqui para vocês. O primeiro exercício você vai explicar por que existe tantas coisas comuns e diferentes nos evangelhos sinóticos. É do que nós já vimos até agora, você vai responder aqui. E a segunda questão é o seguinte, essa aqui que eu parei o slide porque ela vai continuar com esse enunciado aqui, com essa abordagem. Com toda uma aparência de ciência acabada e obra terminada, há certas falhas quanto ao método de aproximação usado pela crítica da forma e, consequentemente, em suas conclusões. Cite e explique cada uma delas. Ou seja, existem falhas, né, nesse método usado pela teologia liberal com relação aos evangelhos. Essas falhas estão citadas lá por Halley, né? Eu vou abrir o texto aqui do Halley para mostrar para vocês sobre estas. Só um instante, deixa eu abrir aqui o material. Vou pegar aqui só um momento. Vou só mostrar para vocês, a partir de agora, fazer isso para nós lá como proposta de tarefa, né? Deixa só eu abrir aqui o livro. Já mostro para vocês. Então tá aqui, ó, o Halley tá aqui, introdução ao Novo Testamento. E ele vai, deixa eu só ele carregar um pouco aqui. Vamos ver aqui onde que nós estamos. Aqui, ó. É o problema sinótico, página 41. Vamos aqui.
Deixa eu ver se eu consigo. Não consegue acelerar, não. Tem que ser de uma por uma. Aí. Agora passou. Aqui, ó, problema sinótico, tá? Página 41. Bem, aqui foi o que nós já falamos até agora sobre as críticas, né? Sobre os estudos. Agora, quando a gente vai aqui para a crítica da forma, o Halley vai apresentar aqui algumas falhas, né? Aqui história elaborada, histórias, a lenda sagrada, a história mítica. E aqui, ó, está, aqui a partir daqui, ó, com toda a aparência de ciência acabada, a obra terminada, há certas falhas quanto ao método de aproximação usado pela crítica da forma e, consequentemente, em suas conclusões. As seguintes são algumas das observações do autor e, naturalmente, não esgotam a lista. Então, ele vai falar aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, vai até número 13, falando sobre as falhas desse método, o método da crítica da forma, usado pelos liberais em desfavor dos evangelhos, em desfavor da originalidade, em desfavor da legitimidade do evangelho. Então, eu quero que vocês, agora, nós já estamos encerrando, vocês vão abrir aqui, está na página 50, vocês vão abrir aqui, na página 50, e vocês vão encontrar essas falhas, né? Essas falhas desse método, e vocês vão ler isso aqui, né? E vão lá anotar para nós, lá na plataforma. Depois... Todas essas enumeradas aí, professor, as 13? São 13 falhas. Você vai ler, né, e falar, que ele apresenta o que é cada uma delas, né? Qual é a falha e o que significa cada falha. Depois tem a crítica da redação, né? Você pode dar uma lida aqui, ó, tem mais um materialzinho aqui para frente para você dar uma lida, tá? E aí já encerra o capítulo, tá? Então você vai ver também sobre a crítica da redação. Nós já vimos um pouquinho a introdução lá nos slides. Depois você volta aqui e dá uma lida mais tranquila aqui nessa apostila. Essa apostila está aqui, ó. Ela está aqui deixa eu voltar aqui. Ela está aqui na aula, tá? É a mesma do Halley. Você já deve ter recebido várias cópias. Você pode vir aqui, abre a aula e clica lá no PDF. Ela está lá, ok? Tem alguém me chamando aqui no chat? É o Alexandre. Quais são as páginas? Eu acabei de falar. A partir da página 41, lá você vai encontrar as falhas das quais nós estamos referindo aqui. Beleza? Então, pessoal, alguém quer participar, quer colaborar do que nós já falamos até agora? Eu sei que vocês estão ansiosos para participar, né? Vou dar aqui a palavra. Então, quero saber se vocês querem falar alguma coisa. Semestre que vem eu não quero online, não. Você não quer online, Aelson? Não, semestre que vem eu não quero essa porcaria mais, não. Quero estar lá na sala de aula. Ué, mas aqui nós não estamos juntos aqui na sala? Não. O negócio não. Eu matriculei para o presencial, professor. Agora parece que a vacina está saindo, então o semestre que vem nós está lá na sala. Então tá beleza. O negócio está certo, não. Mas você pode participar, Elcio, agora. Pode dar a sua palavra aí do que nós já vimos aqui. O que você acha? O que você conseguiu entender, né? Dessa matéria, dessa disciplina, dessas críticas, né? Dos sinóticos. Entendeu? Pode participar. No decorrer da história aí, assim, existem os registros aí que provam toda a autenticidade do Antigo do Novo Testamento, né? Apesar que existe aí
toda uma crítica, né, de como isso foi abordado, de como esse material foi juntado, de como esse material foi construído, né, os liberais vêm aí, né, para desfazer, né, para anular, né, toda essa construção, né, de séculos. E na verdade, assim, são registros que mesmo sendo talvez no olhar dele assim insuficiente, mas de uma certa forma eles na conclusão deles eles sabem que isso é verdadeiro, que é autêntico, né? Mas por outro lado eles firmam, né? Eles insistem a afirmar, né? Nas falhas, nos erros, nas inverdades que existem, né? Mas é por aí. Certo. Né? Eu acho que estamos no caminho certo, né? Não, tranquilo. É importante, Aelso, você ter essa compreensão sobre como que pensa, né? Ter a compreensão do pensamento dos teólogos liberais, né? Como que eles encaram, né, a questão da Escritura, da Bíblia, da Palavra de Deus. Então é importante a gente ter essa compreensão para que você, ao né, produzir, né, a replicar o conhecimento, você consiga trazer um conhecimento sólido, né, um conhecimento ortodoxo, né, um conhecimento realmente embasado na ortodoxia mesmo, né, na defesa da fé. Porque os liberais, eles não têm essa preocupação. Então, você, como um futuro professor, um futuro líder, né? Um futuro pregador, digamos assim. Então, você tendo essa consciência, você vai ser uma pessoa capacitada para trazer essa defesa, essa apologia da fé, né? Então, parabéns pela sua compreensão. E que você leia mais, né, Aels? O que vai capacitar, o que vai nos capacitar é a gente fazer essa leitura crítica, essa leitura clara, né, dos textos, compreender o pensamento desse pessoal, ter um senso crítico, né, porque assim, apesar da gente ser uma teologia ortodoxa, tem também os exageros, né? Existem também os exageros, existem também os erros dentro da teologia ortodoxa. Então a gente tem que ter esse senso crítico para perceber também esses erros, né, dentro da própria teologia ortodoxa. Então isso é o que propõe a academia, né? A academia ela propõe essa pessoa capaz de fazer esse pensamento crítico. Quando a gente fala pensamento crítico, a gente tem que ter uma noção do que significa essa expressão. Pensamento crítico não é aquela pessoa antipática, uma pessoa... Que critica tudo. Isso, não é aquela pessoa antipática, aquela pessoa antiquada. Não, não é isso. Pensamento crítico é você pensar e debater, né? Argumentar. Não, de forma inteligente, né? De forma acadêmica, e não de forma, como é que a gente fala, com exaltação, com soberba, não é dessa forma, né? Então, Ailson, obrigado aí pela participação. Mais alguém quer participar para a gente fechar aqui? Do que nós discutimos hoje?
sobre E o os que o senhor sinóticos. Só mais uma observação, professor. Assim, e o que o senhor falou é muito interessante, porque a questão de ler, de ficar inteirado com o material, com a leitura, porque isso te dá um embasamento, né? Isso te dá um norte, né? Isso te dá te coloca até numa situação de você responder à altura, de você dar uma resposta, né? Diante dos anseios do que as pessoas buscam, né? Aham. Porque tem tanto picareta por aí, né? Picareta que fala o que quer, que fala os teólogos aí criado aí feito aí nas coxas aí, né? Como diz o ditado popular. Uhum. E eu fico olhando assim uma situação, uns caras falando assim, que eu falei, meu Deus do céu, que nada a ver uma coisa com a outra, nada a ver a banana com a cenoura, sabe? Então, assim, é interessante essa questão, né, de você tá lendo mesmo, né, tá inteirado. Eu estou até deixando a desejar em alguma dessas últimas leituras. Eu estou bem corrido aqui, mas assim, participando, fazendo os exercícios lá. É uma forma de estar mais inteirado aí, mas assim, Uhum. é boa observação essa questão da leitura, né? Isso é o que vai, na verdade, Ailson, é o que vai diferenciar, né? O que diferencia um teólogo aí no mercado, né? Se é que a gente pode chamar isso de mercado, mas o que vai diferenciar, por exemplo, um teólogo na comunidade, na sociedade, é exatamente essa capacidade que ele terá de argumento, né? De fala, né? De interpretação. E quando eu falo isso, eu estou falando da sociedade como um todo, não é só dentro do seio evangélico, né? Nós temos que ter esse debate fora, em qualquer âmbito da sociedade, né? O teólogo tem que ter essa capacidade desse debate, certo? E aí essa dica fica não só para o Aelson, mas para todos nós aqui, né? Para todos que estão aqui agora me ouvindo, fica essa dica aí, certo? Então, Aelson, obrigado. Obrigado aí pela participação. Mais alguém quer falar? A turma se escondeu, né? Todo mundo desligou a câmera. Não sei nem se estão Não, tá todo aí do mundo outro aí, lado. Estamos aqui. tá todo mundo Certo. aí. Ó, o Salomão voltou. Acho que ele deve ter ido jantar. O Alexandre Neves. O microfone está Microfone tá mutado, desligado, Salomão. Salomão. Estou com Salomãozinho, fome Tô aqui ainda. ainda. Jantei Não ainda. jantou, não? Salomão janta 6 horas e 10 horas da Faz. noite. Minha mulher tá fazendo uma janta aqui. Pensa no cheiro que tá saindo aqui, né? Eita, Misericórdia. não Negócio dá de nem pra aula. cheirar, não dá nem pra sentir o cheiro. Esse negócio de aula em casa tem esse problema, né? A gente dando a aula e sentindo o cheiro da janta e é complicado. O Leilson também apareceu. E aí, Leilson, tudo bem? Você tá ouvindo aí, Leilson? Não sei se ele tá com áudio lá. A última vez parece que ele tava com problema de áudio, né? Aí tem o Alexandre, tem o Natan. Tô sentindo falta aqui do Renan, né? Parece que ele não tá na sala. Então, pessoal, é isso. Salomão quer falar alguma coisa, Salomão, para nós encerrar aqui? Tchau, gente. Se é falta de tchau, né, Salomão? Pronto. Se tá faltando um tchau, você, né, ajuda. Então tá beleza, pessoal. Kaique, obrigado aí pelo apoio, né? Apoio técnico. Sem problemas. Obrigado aí pela presença de todos. E na nossa próxima aula a gente volta lá para o Massal, tá? Aí agora nós vamos falar sobre... Eu vou tentar juntar 2 tópicos na aula que vem, não sei se a gente consegue falar os 2 numa aula só, mas nós vamos voltar para o Massal, onde a gente vai ver agora a teologia dos evangelhos, né? Porque na última aula nós vimos a teologia do Novo Testamento como um todo. Agora vamos ver a teologia dos evangelhos, né? Só
dos 4 evangelhos e de Atos, né? Vamos ver a possibilidade dessa teologia. Então, Deus abençoe a todos. Tenham todos aí uma ótima semana. E façam como o Aelso falou. Acelera as leituras, né? Não deixa para a última hora, né? Que na última hora a coisa sufoca, né? Então, aproveita isso. Eu falei, mas nosso tempo não está assim não, professor. Você vê o tanto de trabalho. Tem até o do senhor lá no livro, né? Pois Para é. entregar tudo. Rapaz, mas tem trabalho. Então, aproveita. Não deixa acumular, não. Aproveita. É o tempinho que tem de dar uma lida, né? Não deixa a coisa acumular, não. A gente guarda só dinheiro. A gente não guarda trabalho, não. O negócio é tem que escrever, professor. Não é questão de ler aqui, não. O negócio tem que ter escrever. Tem que ter entregar o trem escrito. Mas é isso aí. Para escrever tem que ler, né? Lê primeiro, depois escreve. Pois é. Então, pessoal, até mais. Vou desligar aqui. E tenham todos aí uma ótima noite, um ótimo descanso. Não Deus esqueçam abençoe. do nosso exercício. Lá são 2 questões. Eu preciso que vocês respondam lá, tá bom? Então, fiquem com Deus. Até mais. O senhor vai mandar esses slides aí no grupo? Posso mandar. Eu vou. Sempre é bom as informaçõezinhas assim, mais. Apesar, Elcio, que tá tudo lá na apostila do Halley. Mas quando o senhor monta um slide aí, é porque o trem é aquilo, é um trem mais definido, né? Né? A gente já consegue captar melhor a ideia que o senhor está querendo passar, né? Ah, tá. Entendi. Então tá bom, eu vou. Na hora que terminar aqui, eu vou colocar lá o slide da aula de hoje, tá? Então, Fiquem beleza. todos com Deus. Até mais. Deus abençoe. Até mais.